Atenção neste momento é a reação do governo no momento em que os caminhoneiros resolvem contestar aquilo que hoje está sendo praticado e, neste momento, eles são enquadrados na Lei de Segurança Nacional do PT, que realmente manda prender os caminhoneiros, manda multar os caminhoneiros em R$ 1.900, porque alegam que estaria ali interrompendo o trânsito. Não tem nenhum carro, nenhuma mercadoria perecível, não teve nenhum caso de urgência que não transitasse normalmente nas rodovias do país. O que existe, senhor presidente, é uma reação, sim, de um setor igual a muitos no Brasil, e isso vai ser um efeito dominó, eu tenho certeza. Veja em frente aqui à Câmara dos Deputados o quanto as barracas estão aumentando, enquanto o acampamento dos jovens está ampliando a cada dia que passa. É o Brasil jovem desempregado que está marchando para Brasília para dizer que não adianta ficar em casa porque não tem nenhuma perspectiva de melhora diante de um governo que só tem um projeto, que é o seu projeto de poder, de se manter no poder a qualquer custo. Ou seja, um modelito à la Venezuela, um modelito do bolivarianismo. É isso que nós estamos assistindo, com toda a truculência que o PT sempre criticou. A Lei de Segurança Nacional do PT agora propõe exatamente a prender aqueles que não comungam ou que se propõem a exercer o que a Constituição lhe garante, ou seja, o direito de protestar. No momento em que o MST invade as propriedades, como invadiu do senador Eunício, no momento em que o MST obstrui as rodovias e mata famílias, onde nós vimos o acidente promovido pela irresponsabilidade do MST, o que é que nós temos como resposta do governo? Não, esse é um direito de protestar. Nós não vimos nenhuma liderança do MST ter sido presa. Nós não vimos nenhuma liderança do MST ter sido multada em R$ 1.900. Então, o que causa estranheza e o que a sociedade está entendendo é que movimentos de simpatizantes do governo, eles têm toda a cobertura do Estado. Não tem lei. Eles regem a lei. Eles decidem o que devem fazer. No momento em que existe uma marcha de protesto, o governo federal agora mobiliza a Guarda Nacional para ocupar as fronteiras do Distrito Federal com o objetivo de impedir a chegada dos caminhoneiros. No momento em que essa reação existe nos seus estados, a Polícia Rodoviária Federal agora recebe ordens para poder ser dura. A Lei de Segurança Nacional do PT manda prender, manda punir, manda multar todos os cidadãos que não estão de acordo com aquilo que nós assistimos neste momento, que é o maior absurdo que já foi praticado, principalmente com os caminhoneiros do Brasil. Senhor presidente, este governo estimulou a juros subsidiados bilhões de reais às grandes empresas financiadoras de campanha do PT com dinheiro do BNDES. E para resolver o problema das montadoras, chamou todos os caminhoneiros e disse: vou abrir uma linha de crédito subsidiada para vocês e vou garantir
que nós não teremos aumento de combustível e que vocês poderão ter aí uma ferramenta para poder ganhar a vida fazendo o transporte, que é a riqueza desse país. O que esses caminhoneiros assistiram? Durante um período, a euforia, a compra dos caminhões, sem dúvida nenhuma, desovando aquilo que as montadoras produziam e atendendo à vontade do governo, atendendo o ABC paulista. Mas e agora? Esses caminhoneiros estão órfãos. Pediram que o governo desse uma tarifa diferenciada do óleo diesel. Pelo contrário, teve aumento e vai ser aumentada ainda mais o preço do óleo diesel. Agora, com todos os escândalos de desvio do dinheiro da Petrobras, onde o governo do PT conseguiu quebrar a quarta maior empresa de petróleo do mundo, nós estamos vendo jogar agora a responsabilidade no bolso do brasileiro e poder tentar extorquí-lo para que ele possa agora recuperar as empresas que faliu pela sua incompetência de gestão. E os caminhoneiros, senhor presidente? Esses que pediram pelo menos alongamento de dívida, que pediram pelo menos que garantisse a eles uma parcela do frete que o governo promove, deslocando exatamente parte da safra como estoque regulador. E o diferencial do preço do combustível? Nada disso ocorreu. Hoje, ele não consegue quitar o seu boleto, não consegue quitar a sua prestação. O que ele trabalha para pagar a conta de combustível. Não tem como manter a família. E o governo, agora, os trata como terroristas, como criminosos. A lei de Segurança Nacional do PT manda prender todos que não comungam com o atual governo. É o bolivarianismo implantado. Só falta criar agora os coletivos, aqueles que vão exercitar o terrorismo, identificando aqueles que são contrários ao pensamento do PT. Os caminhoneiros terão respaldo, sim, do Democratas, terão respaldo da oposição nesse país, porque eles estão simplesmente, ao invés de ficarem acovardados, eles estão reagindo e dizendo que foram vítimas de um estelionato. Eles foram vítimas da indução àquilo que resolvia o problema populista do governo e eleitoral do governo naquele momento, mas não resolvia a vida do cidadão. São milhões de desempregados, de jovens que não têm mais a oportunidade de ter o FIES, milhões de brasileiros vendo o dinheiro da saúde cada dia mais ser encurtada. Nós estamos assistindo o Brasil, hoje, ser um país que não exerce nenhum estímulo à juventude que aí está. O que nós mais vemos é a decepção dos jovens e o cansaço de um governo que realmente não tem capacidade de apresentar um plano para poder sair da crise. Não tem porque a presidente da República não goza de credibilidade. Vou encerrar, senhor presidente. Não tem, só porque neste... Para incluir a campainha errado. Tem 11 minutos ainda. Obrigado, senhor presidente. Não tem, porque a presidente da República não goza de credenciais mínimas para, num momento de crise como esse, poder fazer mudanças substantivas no seu próprio governo. Onde estão os 3.000 cargos que a presidente disse que iria enxugar da máquina de governo? Onde está a reforma exatamente dos ministérios, da diminuição do número deles? Então, o que existe é exatamente um processo de procrastinação. Um governo que não tem base popular, que não tem base no Congresso Nacional, que sabe muito bem que exauriu o seu período de governabilidade. Mas, lógico, por que ele se mantém no poder? Porque nesses 12 anos, o PT enraizou-se na estrutura do governo.
tomou conta dos fundos de pensão, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ministérios, autarquias, disseminou uma prole de pessoas que não têm o compromisso com o país, têm compromisso com o projeto de governo do PT. E, para isso, eles são capazes de exercitar aquilo que é o pior dos mundos, ou seja, a defesa ideológica, dogmática de um governo que prega exatamente a utilização do Estado, do dinheiro do governo, para se preservar no poder. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência da preocupação nossa, no momento em que os segmentos outros virão, como os estudantes que estão aqui acampados na porta do Senado Federal. Movimentos iguais a estes dos caminhoneiros que proliferam pelo país afora. Nós veremos também outros setores da sociedade que vão rebelar contra este governo e dizer que nós não temos que ter aqui nenhum medo, porque o governo não pode cercear o direito, sim, do cidadão se pronunciar politicamente, sim. Ele foi vítima da mentira e do estelionato. E o governo, nessa maneira autoritária, prepotente, à la Venezuela, à la Maduro, não vai intimidar os jovens, os caminhoneiros e outros segmentos da sociedade que vão marchar dizendo que não é com esse tipo de pressão que nós esperamos de um governo que se diz democrata. Democrata para atingir o poder. No momento que o assume, o exerce com a maior truculência já vista no país. Por isso, eu encerro, senhor presidente, dizendo que é com tristeza nós estamos assistindo hoje um Brasil que ultrapassa mais de 10% de inflação. O desemprego hoje chegando a perder mais de 1.200.000 cargos ou postos de emprego no Brasil. Um número que deverá extrapolar 10 milhões de brasileiros até o início do próximo ano. E este governo, ao invés de ter a sensibilidade maior de reconhecer a sua incapacidade de governabilidade e renunciar ao mandato e convocar novas eleições, para que aí sim cada candidato possa apresentar o seu projeto, sem mentira, com transparência e com capacidade de promover as mudanças substantivas, que a primeira é exatamente mostrar a postura que deve ter uma presidente da República ou um presidente da República, que é cortar os próprios gastos. Depois, sim, pensar em querer aumentar carga tributária. O cidadão comum hoje não aguenta pagar a sua conta de luz elétrica. A conta de energia hoje, o estado que menos aumentou em 52%. E o que perdeu o seu emprego? Como manter hoje um filho que faz um curso, além do ensino pouco recomendável que é dado nas escolas públicas? O que poder continuar com o mínimo de um plano de saúde? O que dar a esse cidadão como perspectiva amanhã de poder quitar os compromissos que o próprio governo induziu? Uma empresa de pesquisa, Tendência, mostrou que nos próximos 2 anos serão 10 milhões de brasileiros que estarão deixando o patamar de classe C para irem para um patamar de classe D e E. Ou seja, é triste ver um país que usou da boa-fé da população para se manter no poder, mas mostrou ao mesmo tempo a incapacidade de gerenciar o país. E hoje, todos esses que acreditaram estão vendo que o seu caminho está sendo no sentido de perder o emprego, de perder a sua capacidade de manutenção e de qualidade de vida que conseguiram nesses últimos anos. É deplorável, é deprimente. E eu concluo dizendo que ponto e para onde o PT levou o Brasil.
é triste, senhor presidente, assistimos tudo isso com a certeza de que, em breve, esta casa vai ter um estímulo de promover as mudanças e o início da discussão de um processo de impedimento da presidente, porque serão não apenas os caminhoneiros, não apenas os jovens que estão aqui na frente do Congresso Nacional, mas serão milhões e milhões de brasileiros que vão marchar, que vão caminhar em cada uma das suas cidades, em cada um dos estados da federação, para dizer em alto e bom som que a democracia não convive com a corrupção, com a incompetência e com a má gestão. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a dizer.